Fala, meus guerreiros! Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 23ª aula da playlist Revisão Final de Matemática para a PM do Estado de São Paulo. Nesta aula, eu inicio a correção da prova que ocorreu no segundo semestre de 2023. Estarei dividindo a correção dessa prova em 3 aulas, beleza? Uma coisa importante que eu vou pedir para vocês que dê um like aí no vídeo, pois é importante para o crescimento do meu canal. Show, galera? Então, como dizia minha grande vovó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa 23ª aula, tá? Iniciando aí a correção da prova que ocorreu no segundo semestre de 2023. Em um bairro, há 2 linhas de ônibus que passam por um determinado ponto de embarque em intervalos de tempos diferentes. Um ônibus da linha A passa neste ponto a cada 25 minutos e um ônibus da linha B a cada 15 minutos. Em um certo dia, às 9 horas e 25 minutos, um ônibus da linha A e um ônibus da linha B passaram ao mesmo tempo. Isso aqui é importante. Passaram ao mesmo tempo por este ponto. Ok? Após as 15 horas desse dia, um ônibus de cada uma das linhas voltou a passar ao mesmo tempo neste ponto A. Aí vem as alternativas. Após as 15 horas, quando que eles se encontraram novamente. Gente, olha, é um problema clássico de MMC. Como que eu sei, né, que é um problema clássico de MMC? Geralmente, gente, as questões que envolvem o MMC sempre nos dá a ideia de tempo, coincidência, encontrar novamente, tá? Então, falou questão de tempo, né? Coincidência, encontrar novamente, MMC. Então, observa que o da linha a cada 25 minutos, ele passa lá. Da linha B, a cada 15 minutos. Então, olha, um passa a cada 25 minutos, o outro a cada 15 minutos, nesse determinado local. Quando que eles vão se encontrarem novamente neste mesmo local, né? Então, nós vamos primeiramente calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 15 e 25. Aí eu vou ter a cada quantos minutos eles passam neste mesmo local novamente, tá? Então, aqui, calculando o MMC, dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5, 25 não dá, repete. Dá por 5, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Ainda dá para dividir por 5, repete o 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MMC de 15 e 25, né? Vai ser 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Vezes 3, 75 minutos. Então, a cada 75 minutos, eles se encontram nesse local. 75 minutos corresponde para a gente a 1 hora, que são 60 minutos, né? A 1 hora e 15 minutos. Então, a cada 1 hora e 15 minutos, eles se encontrarão neste mesmo ponto. Então, olha, quando que eles se encontraram primeiramente, né? Neste ponto. Primeiro encontro foi às 9 horas e 25. Tá? Então, o próximo horário, mais 1 hora e 15 minutos, é o próximo horário onde eles estarão neste mesmo ponto novamente. Então, ao somar 9 horas e 25 minutos, mais 1 hora e 15 minutos, o próximo encontro deles neste local seria às 10 horas e 40 minutos. Só que eu quero após as 15, então eu vou ter que ir somando. Então, o próximo é às 10 horas e 40 minutos, mais 1 hora e 15. O próximo horário, tá? Vai ser às 11 horas e 55 minutos. Aí eu vou somando a cada 1 hora e 15. Então, estou às 11 horas e 55 minutos,
mais 1h15, que é para poder voltar, os dois juntos ao mesmo tempo, né, naquele local. Vai dar às 12h10, mais 1h15, então começa aqui às 12h10, mais 1h15, então o próximo horário seria às 13h25. 13h25, ainda não passou das 15, porque aqui está falando após, né, às 15 horas. Então, olha, 13h25, mais 1h15, que é o próximo horário que se encontrarão, né? Já vai me dar as 14h40. Mais 1h15, então eu estou às 14h40, mais 1h15, vai me dar as 15 horas, passou das 15h55. Então, após as 15 horas, né? Seria às 15h55. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Então, aí um probleminha envolvendo MMC, tá? Galera, olha, eu quero aprofundar mais nesse assunto. Você encontra no meu canal playlist sobre MMC, MDC. Ok? Vamos lá para a questão 2. A questão 2 está dizendo o seguinte: em um município com 72.240 habitantes, há um policial para cada 645 habitantes. Se o efetivo policial deste município aumentar em 128 policiais, então o que vai aumentar é a quantidade de policiais. O município passará a ter um policial para quantos habitantes, tá? Então estão aqui as alternativas. Primeiramente, nós precisamos descobrir quantos policiais eu tinha antes do aumento. Então, através de uma regrinha de 3 aqui, a gente descobre. Olha, vou chamar P de policial, o H de habitantes. Tá? Então, olha, era um policial para cada 645 habitantes. X policiais para o total da população, que é para a gente poder saber quantos policiais tinha inicialmente. 72.240. Então, aqui eu vou cruzar a multiplicação, né? Então, vai ficar 645x igual a 72.240. Faço 640 dividindo, vai me dar 112 policiais. Isso foi antes do aumento. Aumentou quanto, gente? Aumentou 128, para a gente fazer a nova razão. Então, eu tinha 112 policiais na cidade, mais 128, que foi o aumento, tá? Então, passou a ter na cidade 240 policiais. Correto? Eu quero saber qual é essa nova razão. Quantos policiais? Então, a nova razão, vamos chamar de R aqui, ó. Quantos policiais por habitante? Então, a razão seria P sobre H. O P é a quantidade de policiais, o H a quantidade de habitantes. Então, seria 240 policiais para o total de habitantes, que não houve alteração, 72.240. Essa é a nova razão, tá? Aqui dá para simplificar tudo por 240. Numerador e denominador, dividindo por 240, tá? Então, 240 dividido por 240 dá 1 policial para 72.240 dividido por 240 vai dar 301, tá? Então, seria 1 policial para 301 habitantes. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Então, aí, olha, era um probleminha envolveu a resolução usando uma regrinha de 3, depois usando, né, o conceito de razão. Tudo bem? Também
quer aprofundar nesse assunto, tem playlists aí sobre MMC, MDC, tem sobre razão, proporção, tá? E regrinha de 3, tanto simples como composta. Beleza, galera? Então vamos lá para a questão 3. Aqui na questão 3, a delegacia de um bairro registrou 217 ocorrências em um mês. No mês seguinte, essa mesma delegacia registrou 128 ocorrências, então houve uma queda. A cidade alternativa que contém um percentual mais próximo que representa a queda do número de ocorrências identificadas, tá? Gente, olha, porcentagem, tá? Porcentagem de queda. Vou passar um macetinho para vocês para calcular essa porcentagem. Então, olha, a porcentagem, estou falando de queda, tá? Porcentagem de queda. Como que eu faço este cálculo? Eu pego o número inicial, tá? Número inicial menos o número final, que aí eu tenho quanto caiu, tá? Menos o número final. E divido essa diferença pelo número inicial. Isso vai me dar a porcentagem de queda. Se fosse aumento, seria a soma, né? Inicial. Tá? Isso daí eu vou multiplicar por 100, que é para poder ter o valor em porcentagem, porque observa que as alternativas estão todas em porcentagem, tá? Então, a porcentagem de queda eu vou indicar agora para não ter que ficar escrevendo PQ. Tudo bem? Inicial 217, final caiu para 198. Então, ao fazer essa subtração, eu tenho qual foi a queda. Como eu quero em porcentagem, divido pelo número inicial. 217. Vamos aqui. Multiplicado por 100. Ao subtrair 217 de 198, vai dar 19, dividido por 217, isto multiplicado por 100. Então, PQ, 9 sobre 19 sobre 217. Eu vou usar com 4 casas aqui depois da vírgula, porque ali como está falando o número mais próximo, para a gente não ter erro. Então, vai dar 0,0875. 875. Multiplicado por 100. Multiplicar por 100, desloca 2 casas para a direita com a vírgula. Então, vai dar 8,75%. Tá? 8,75 está mais próximo de 9 do que de 8,4. Tá? Então, a resposta aqui, a alternativa E de excelente. Beleza, galera? Então, tá aí, ó. Quero aprofundar mais dentro de porcentagem, matemática financeira, juros. Você também encontra playlists aí completinha, tá? Sobre esses assuntos no meu canal. Tudo bem? Então, tranquilinha, né? Macete seria saber como calcular uma porcentagem de queda, tá? Vamos lá, questão 4. A 4 estava dizendo o seguinte: em uma corporação foi feita uma programação de um curso de aperfeiçoamento para um determinado número de participantes. Este curso será ministrado em grupos retirados do total de participantes. Para a primeira etapa, serão chamados 1/4 do total de participantes. Segunda etapa, serão chamados 1/5 do total de participantes. Após essas duas etapas, já terão feito o curso 405 participantes. Então, 1/4 dos participantes mais 1/5 vai dar um total de 405 participantes, tá? Para a terceira etapa, serão chamados 1/3 daqueles que ainda não foram chamados.
E os demais serão divididos em 3 grupos com igual quantidade de participantes para participarem do curso nas 3 últimas etapas. Considerando essa distribuição, é correto afirmar que a diferença entre o número de participantes da primeira etapa e o número de participantes da última etapa é. Então, eu vou ter que descobrir aí a quantidade de participantes da primeira e a quantidade de participantes da segunda. Gente, eu não sei o total de participantes. Olha, vou fazer bem tranquilinho esse exercício aqui, tá? Então, o total de participantes eu vou chamar de X. Eu não sei. Para a primeira etapa, de acordo com o enunciado, tá? Tá aqui, ó. Primeira etapa serão chamados 1/4 do total de participantes. Então, a primeira etapa seria 1/4 de X, tá? 1/4 de X seria 1/4 vezes X. A segunda etapa, olha bem, de acordo com o enunciado, a segunda etapa, olha aqui, segunda etapa serão chamados 1/5 do total de participantes. Então, 1/5 de X seria 1/5 vezes X. Ok? Bem, o que está dizendo? Após as 2 etapas, já terão feito o curso 405 participantes. Gente, então se eu somar a primeira etapa, por aqui primeiro E, mais a segunda etapa, segundo E, tá? A soma dessas 2 etapas, então seria 1/4 de X mais 1/5 de X tem que dar igual a 405 aí. Então, daqui, eu já vou tirar a quantidade de participantes. Tá? 1/4 de X mais 1/5 de X igual a 405. Vamos tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. Tá? O MMC aqui vai dar 20. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Então, 20 dividido por 4 dá 5 vezes 1, dá 5. Então, vai ficar 5x. 20 dividido por 5 dá 4 vezes 1x, dá 4x. Então, aqui eu vou ter 5x mais 4x. Embaixo do 405 é 1. 20 dividido por 1 dá 20. Vezes 405 vai dar 8.100. Tirou o mínimo dos dois lados da igualdade, simplifica os denominadores. Então, vai dar 9x. É 8.100. 9x igual a 8.100. Passo 9 dividindo. X, 900 participantes. Tá aí. Descobrimos o total de participantes. Tá? Olha bem o que está dizendo agora. A terceira etapa serão chamados 1/3 daqueles que ainda não foram chamados. Então, eu tenho um total de 900 habitantes. Quantos que já fizeram? Foram 405. Então, a terceira etapa será 1/3 dos que não foram chamados. Eram 900 que fizeram o curso. Já foram chamados 405, então 900 menos 405 seria 1/3 de 900 menos 405. Então, seria 1/3 de 495, tá? Resolver essa continha aqui, dá para simplificar o 495 com 3. Então, eu tenho 165 ao fazer essa simplificação.
Então, a terceira etapa foram chamadas, então, 165, tá? Bem, vamos lá. Os demais serão divididos em 3 grupos com igual quantidade de participantes para as 3 últimas etapas. Os demais. Então, vamos ver quanto que sobrou para poder dividir isso em 3 partes, tá? Então, as 3 últimas etapas. Então, os demais. Vamos pôr aqui. Os demais. Eu tinha 900 pessoas participando. Primeira e segunda etapa foram 405 menos 405. A terceira, 165. Então, 900 menos 405 menos 165 vai sobrar 330 para participar das 3 últimas etapas. Só que esses 330 serão divididos em 3 grupos de igual participantes, tá? Então, cada grupo aqui, então eu vou dividir por 3. Cada grupo aqui, para as 3 últimas etapas, serão de 110 participantes. O que que pede? A diferença entre a primeira e o último número de participantes. O último número de participantes é o 110. E a primeira? A primeira é 1/4 de x. Eu vou calcular aqui, ó, vou escrever em verdinho. Ó. 1/4 de 900. Tá? Então, a primeira etapa, 1/4 de 900 é 225. Seria o 900 dividido por 4. Tá? Então, finalizando aqui. Primeira etapa, 225. A última etapa seria 110. Vai me dar um total de 115, essa diferença, tá? Resposta alternativa D, de dado. Então, gente, olha, era um probleminha envolvendo frações. Ok? Então tá aí, olha. Um pouquinho trabalhoso, mas nada de excepcional, de difícil nesse problema, tá? Vamos lá para a última questão dessa nossa. Bem, galera. Vamos lá. Sim, 3 amigas, Helena, Mara, Selma, colecionam discos antigos. O total de discos das 3 amigas é 314. Mara possui 16 discos a mais que o dobro do que Helena tem. E Selma, 10 discos a mais do que a metade dos discos de Mara. A quantidade de discos que Mara tem menos do que a soma dos discos de Helena e Selma é. Então, estão aqui as alternativas, tá? Bem, nós temos que descobrir, então, a quantidade de discos de cada uma delas, para poder efetuar a conta final, tá? Então, Helena, eu vou indicar por H, Mara, eu vou indicar por M, e Selma, eu vou indicar por S. Então, vamos lá, iniciando aqui. Mara possui 16 discos a mais do que o dobro dos discos de Helena. Eu sei quantos discos a Helena tem? Não. Então, eu vou chamar de X, tá? Mara, 16 a mais que o dobro de Helena. Então, o dobro de X é 2X. Ela possui 2X mais 16. Ok? E a Selma? Tem 10 discos a mais do que a metade dos discos de Mara. Metade dos discos de Mara mais 10. Então, Mara tem 2x mais 16. Dividido por 2, porque é a metade, mais 10 é. 2x dividido por 2 dá mais 10. Opa, não é mais 16. Deixa eu arrumar aqui. Mais 10. Aqui, olha, eu tenho que dividir os dois valores por 2. 2x por 2 dá x, 16 por 2 dá 8. Então, vai ter x mais 8 somado com 10, vai dar x mais 18.
tá? Então tá aqui a quantidade de discos das três. Somando, tem que dar 314, que é o total de discos. Helena tem X, Mara 2x mais 16, a Selma x mais 18, somando, tem que dar os 314 discos. Tá? Então agora vamos tirar o valor do x, aí nós vamos ter as quantidades. 2x mais 3x vai dar 4x. O 16 mais 18, tá? Vai me dar 34. 34 passa subtraindo o 314, vai dar 280. 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 70. Tá? Então, descobrimos a quantidade que a Helena tem. A Helena tem x, a Helena vai ter 70. A Mara vai ter 2x, então 2 vezes 70 dá 140, mais o 16 ali. Então vai dar 156. E a Selma? A Selma, ela tem x mais 18. 70 mais 18, 88 discos. Olha o que está pedindo. A quantidade de discos que Mara tem, a menos que a soma dos discos de Helena e Selma. Então, nós vamos somar aqui, ó. Escrever aqui em verdinho. Helena mais Selma menos a Mara. Tá? Então, Helena mais Selma, então 70 mais 88, dá menos 156, que é a quantidade de Mara. Então, eu vou ter 158 menos 56, 2. Tá? A menos a alternativa C de Carlinhos, tá? Então, essa é a quantidade a menos que ela tem, que é a soma de Helena e Selma que Mara tem. Tudo bem? Então, era aí um probleminha, né? Que recaiu em equação do primeiro grau. Show, galera? Então, olha, aqui eu estou encerrando, tá? Essa nossa 23ª aula, né? Essa nossa playlist. Qualquer dúvida, algum dos exercícios, deixe nos comentários. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. É importantíssimo para o crescimento do canal. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo, eu lanço a 24ª aula, onde eu vou continuar corrigindo essa prova do segundo semestre de 2023. Estarei corrigindo das questões 6 a 10. Show, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!